isso já esteja acontecendo. Os métodos são desenvolvidos não como doping genético para os atletas, mas como terapia genética para pacientes como Ismail Muftari, de 23 anos. Ele sofre de distrofia muscular de Duchenne. Os sintomas aparecem aos 2 anos de idade, mais ou menos. A doença atinge 1 em cada 5.000 homens e não atinge as mulheres. Aos 15 anos, quase todos os portadores estão em cadeiras de rodas. Depois, falar também fica difícil, assim como engolir e respirar. Poucos pacientes sobrevivem além dos 25 anos de idade. Não existe cura. O tratamento procura apenas preservar o que resta do sistema muscular pelo maior tempo possível. Adrian Dervishi, de 17 anos, é outro paciente da causa Mathilde Escher, em Zurique. A distrofia muscular de Duchenne é uma doença hereditária provocada por um defeito em um único gene. Uma doença causada pela genética precisa ser curada pela genética. Essa é a ideia básica da terapia gênica. Ela tenta substituir genes doentes por genes saudáveis, ou compensá-los com outros. As terapias gênicas estão sendo desenvolvidas em vários hospitais. No Charité, em Berlim, os médicos estão tentando aproveitar o conhecimento adquirido no caso do bebê musculoso. O mesmo acontece no Hospital de la Pitié-Salpêtrière, em Paris, que trabalha junto ao Charité. Ouvimos um não do Instituto de Genética Humana em Newcastle-upon-Tyne e não houve interesse por parte da Universidade da Pensilvânia. Recebemos mais de 20 respostas negativas dos cientistas que desenvolvem terapias gênicas para tratar doenças musculares. I'm very dismayed at that reaction. It seems to me that the gene therapy scientists and physicians should be out in front, that they want to be able to show the public that there is a clear distinction between what they are doing to improve public health and what is being done by other parties with their work. I would like to see the professional societies that represent those doing gene therapy issue statements about where they stand, if you will, with regard to the issue of gene doping. They can't hide from the fact that their techniques are being used for other purposes. Everyone knows that already. Finalmente, encontramos uma pessoa que pesquisa terapia gênica para doenças musculares que estivesse disposta a nos dar alguma informação. No Laboratório Europeu de Biologia Molecular, ao norte de Roma, em Monte Rotondo. É aqui que a cientista americana Nadia Rosenthal trabalha, procurando uma terapia contra a degeneração muscular patológica em pacientes e também para a perda de massa muscular que ocorre naturalmente com a idade. Seu trabalho se concentra no gene do fator de crescimento muscular IGF-1. You can clearly see. Is this the FGF? Yeah, this is the receptor mutant. The earliest disease that was targeted for gene therapy was blood disease, because the blood is an accessible tissue. We can extract it and manipulate the cells. It's much harder to target diseases like muscular dystrophy or diseases of the heart, because to get the genes into these organs and make them function correctly is a real challenge. Eles desenvolveram um método que permite que o gene IGF-1 seja injetado nas extremidades de um rato. O gene se incorpora às células musculares e aumenta a força dos animais até a velhice. Mas Rosenthal também é extremamente cautelosa com a divulgação. As primeiras fotos de seus animais geneticamente tratados percorreram o mundo com o título Camundongos Schwarzenegger. E Rosenthal já está bastante cansada de ser contactada por pessoas aficionadas por músculo. O fato é que a terapia gênica funciona em animais. A dose gênica que aumenta a força existe. Mas quando ela vai ser testada em seres humanos? And is it already possible, or is it just a theoretical approach?
We're getting closer to being able to bring this to the clinic, but it's been a very long and difficult road, and the kinds of work that are going on in my laboratory are aimed at trying to accelerate this for a safe application in patients. We know that in those studies, very serious things have happened to patients and to volunteers in those studies, including a number of deaths. So that the technology, if one is trying to cure a disease, you have good reason to go ahead with it. If the purpose is to change a normal trait in a human being, in a young, healthy athlete, for instance, and expose that person to serious harm, that's really should be not allowed. Today's athletes are in a much more sophisticated technological relationship, but it is importantly about technology and nature. There's no sense in which today's athletes are natural beings. So we should get rid of that idea straight away and then talk about what sorts of technologies we think enrich the sport's performance. And I think it's the kinds of technologies that allow athletes to train harder, achieve greater capabilities in their performances. Aprendemos mais sobre os riscos do doping genético com Max Gessmann, que dirige o Instituto de Fisiologia Veterinária da Universidade de Zurique. No porão, há ratos com implantes de genes humanos EPO. Eles são um modelo de ciclistas ou corredores de maratona que fizeram doping genético. Graças ao gene extra, os ratos produzem grandes quantidades de glóbulos vermelhos, assim como atletas que hoje usam o EPO convencional em doping. A resistência do rato maratonista é testada no tanque de natação. Aliás, os ratos são naturalmente bons nadadores. Essa não é uma experiência muito estressante para eles. A grande diferença entre os hormônios e o doping genético é que a ingestão de hormônio pode ser interrompida. O gene implantado fica lá para sempre, ou pelo menos por um tempo muito longo. E regular um gene é muito mais complicado do que implantá-lo. Die Nebenwirkungen sind massiv. Die Tiere leben nur noch halb so lang und sterben ungefähr nach Hälfte der erwarteten Lebenszeit. Die normalen Mäuse leben 2 Jahre, meine kaum 1 Jahr. Man sieht, dass die Blutgefäße auseinandergehen und platzen. Man sieht, dass die Leber geschädigt ist, die Niere geht kaputt. Man sieht Degeneration in der Muskulatur und in den Nervenzellen. Em outras palavras, o corpo inteiro do animal sofre com a exposição prolongada a um nível excessivamente elevado de EPO no sangue. Então, quais seriam as consequências do doping genético para os atletas? Zu Beginn könnte es durchaus sein, dass es einen Vorteil bringt. Der Athlet hat mehr rote Blutkörperchen, aber mit der Zeit wird das Blut ganz dickflüssig. Und wenn die Kontrolle von diesem EPO-Gen nicht mehr gegeben ist, gibt es mehr und mehr rote Blutkörperchen, sodass das Blut dann fast nicht mehr fließen kann. Jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, was für eine Leistung das Herz aufbringen muss, damit dieses dickflüssige Blut, das wie Honig dann in unseren Blutgefäßen drin ist, dass das weiter befördert wird. Max Gessmann é consultado como perito pela Justiça Desportiva em casos de abuso de EPO. Ele também é consultor da Agência Nacional Antidoping da Suíça. O diretor dessa agência, Matthias Kamber, foi dos primeiros a enfrentar a ameaça do doping genético. Es ist ganz klar, dass die Gefahren des Gendopings eine gewisse Anzahl Athleten und Athleten abhalten wird, die früher mit dem klassischen Doping gedopt haben. Denn mit dem klassischen Doping kann man aufhören, wenn man nicht mehr will. Mit dem Gendoping ist man eine Stufe höher. Dopado uma vez, dopado para sempre. Zeigt, dass alle Mittel, die eine Leistungssteigerung erbracht haben, die medizinisch gebraucht wurden, um eine Krankheit zu heilen, dann eher früher als später auch im Sport missbraucht. Assim que uma etapa é finalizada, surge uma nova ameaça. Patrick Gill está tentando reproduzir aqui uma experiência de pesquisadores chineses que causou tumulto no mundo científico. Eles doparam ratos não com genes inteiros, mas com pequenos blocos genéticos que desativaram o gene da miostatina e produziram um crescimento extremado do músculo.
O método é conhecido como interferência de RNA e anuncia o próximo capítulo do doping genético. No próximo bloco, já existe interesse por